gente chegou na equação de Schrödinger em 3 dimensões, em coordenadas esféricas. A gente obteve esse resultado. Aqui nós temos a parte da equação que só envolve a dependência radial e aqui a dependência angular. Ambas têm que ser igual a uma constante, que eu chamei de L vezes L mais 1. No outro caso, o mesmo valor, só que oposto, onde esse L assume valores inteiros positivos. Isso é feito dessa maneira por conveniência, a gente vai ver por que mais adiante. Bom, vamos tomar então essa equação angular e multiplicar por seno ao quadrado de θ. O que a gente vai ter é o seguinte: 1 sobre φ d2φ dφ2 mais seno de θ sobre θ d dθ seno θ dθ dθ mais L mais 1 seno ao quadrado de θ, isso, igual a zero. Bem, a única coisa que eu fiz então foi multiplicar por seno ao quadrado de θ, esse seno ao quadrado vai embora, aqui fica seno θ no numerador. Como essa equação era igual a isso, eu passei isso para o lado esquerdo, que multiplicado por seno ao quadrado de θ, e somado ao restante da equação, dá zero. Então essa é a equação angular que eu tenho que resolver, uma equação diferencial de segunda ordem, em θ e em φ. Novamente, como eu tenho uma dependência em φ e uma dependência em θ, são duas variáveis independentes, e essa equação deve valer para essas variações, para qualquer valor de θ e φ, então ambas as partes dessa equação, essa e essa, tem que ser igual a constantes opostas, de modo que a soma dê zero. Sendo assim, eu vou chamar convenientemente essa constante de ml quadrado. Portanto, aqui será menos ml quadrado. E mais tarde a gente vai ver que esse ml é, na verdade, um número inteiro que está limitado entre menos L e mais L. Então vamos começar pela parte da equação que é mais fácil de resolver, que é essa daqui. Então, 1 sobre φ d2φ dφ2 igual a menos ml quadrado. É a mesma coisa. A derivada segunda de φ com relação a φ igual a menos ml quadrado vezes a própria função φ. Bom, esse tipo de equação vocês já estão cansados de ver nos cursos que vocês têm feito. Bem, essa é uma equação diferencial que vocês já estão acostumados nas diversas disciplinas que vocês cursaram no curso de física. Uma equação diferencial de segunda ordem que me dá, quer dizer, a derivada segunda da função, da própria função, vezes uma constante ao quadrado negativa. Portanto, a solução é elevado a i ml vezes φ. Quando eu derivo duas vezes, o fator i vezes ml cai duas vezes e, portanto, eu tenho o resultado esperado na equação assim. Sendo que a solução mais geral envolve o fator multiplicativo A, o fator de normalização. A gente vai ver mais adiante que esse ml, então, ele está limitado aos valores de L negativo e positivo. Bom, antes de mostrar essa relação,
Vamos mostrar primeiro que os valores de ml são números inteiros. E para isso, usamos a exigência de que as soluções sejam unívocas. Em outras palavras, os ângulos φ igual a zero e φ igual a 2π são, na verdade, o mesmo ângulo. Então, a função não pode ter valores diferentes para esses dois diferentes ângulos. Em outras palavras, a função φ de zero tem que ser igual a função em φ igual a 2π. Ou e elevado a i ml vezes zero igual a e elevado a i ml vezes 2π. Esse lado esquerdo igual a 1, portanto, e elevado a i ml 2π tem que ser igual a 1. Isso acontece sempre que esse argumento 2π ml for igual a um múltiplo inteiro de 2π, ou seja, n pertencente a z. Em outras palavras, ml em módulo tem que ser igual a 0, 1, 2, ml pertencente aos inteiros. Ou, se você preferir, ml igual a 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, e assim por diante. Bom, agora vamos para a equação um pouco mais difícil, que é a equação dependente do ângulo θ. Se a gente multiplicar essa equação lado direito e lado esquerdo por θ e dividir por seno ao quadrado de θ e passar esse termo, multiplicando isso para o lado esquerdo, a gente vai obter o seguinte: 1 sobre seno de θ e de θ, seno de θ, θ de θ, mais L mais 1, menos ml ao quadrado sobre seno ao quadrado de θ, tudo isso multiplicando a função θ igual a zero. Bom, eu não sei se todos vocês viram soluções para equações desse tipo, uma equação diferencial cuja origem é uma equação diferencial parcial, mas aqui é uma equação ordinária, né? Só tem uma variável. No entanto, em métodos matemáticos da física ou cursos de equações diferenciais, é possível que vocês tenham se deparado com uma equação, se não essa, parecida com essa. Vou fazer algumas manipulações e usar alguns dos resultados de métodos matemáticos. Então, quem quiser pular daqui direto para o resultado, sem problema nenhum. Aqueles que nunca viram, é bom dar uma olhadinha no que vai ser feito, embora eu não vá fazer uma derivação completa, que isso é para outro curso, e não esse curso de estrutura da matéria. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é uma mudança de variáveis. Para deixar essa equação com uma cara mais conhecida. E aqui observe, eu vou usar essa letra x, mas ela não tem nada a ver com a coordenada x espacial. X para mim é cosseno de θ. Nesse sentido, eu vou ter dx igual menos seno θ de θ. Então, isso implica que dx de θ é igual a menos seno de θ. Então, eu posso escrever
d dθ como p dx dx dθ, ou seja, d dθ igual menos seno de θ d dx. Substituir isso na equação acima, a gente vai ficar com o seguinte, menos d dx vezes. E aqui de novo eu tenho um d dθ e eu vou substituir por menos seno de θ d dx. Então isso me dá menos seno ao quadrado de θ d θ dx mais LL mais 1 menos ML ao quadrado seno ao quadrado de θ. Quando em θ igual a zero. Bom, falta só eliminar esse seno ao quadrado de θ. Então, lembrando que x igual a cosseno de θ, então isso implica que seno ao quadrado de θ, que é 1 menos cosseno ao quadrado de θ, igual a 1 menos x quadrado. Substituindo na expressão acima, eu vou ter d dx de 1 menos x quadrado de θ dx mais L mais 1 menos ml quadrado dividido por 1 menos x quadrado θ igual a zero. Abrindo essa derivada no primeiro termo, derivada de 1 menos x quadrado menos 2x vezes dθ dx. Aí ela passa, né, pelo 1 menos x quadrado e deriva só o segundo termo. Então eu tenho 1 menos x quadrado vezes d2 θ dx2. O outro termo permanece o mesmo. Então essa é a nova equação, reescrita agora em termos dessa coordenada x, que nada mais é do que o cosseno do ângulo θ. Para aqueles de vocês que já se depararam com essa equação antes, essa equação é uma equação fundamental da física matemática, e é chamada equação associada de Legendre. E se vocês fizerem ml igual a zero nessa equação, você vai ter a equação conhecida como equação de Legendre. São duas equações importantes da física matemática, cujas soluções nós vamos utilizar aqui. A solução para essa equação, θ de x é igual a uma constante de normalização vezes uma função que a gente chama de função associada de Legendre com índices L e ML de x. Em função do ângulo θ, a gente escreve essa função associada em termos do cosseno de θ. Bem, só para esboçar como seria essa solução, em métodos talvez vocês tenham visto isso, propõe-se uma solução na forma de série de potência. Ou seja, você propõe que o θ, função de x, uma série n de 0 a infinito a n x elevado a n.
E aí você vê as condições de convergência e tudo mais, que você vai chegar a uma condição, os coeficientes a n, onde a n mais 2, L menos n, L mais n mais 1, dividido n mais 2, n mais 1, vezes coeficiente a n. Ou seja, uma relação de recorrência que é obtida pelo fato de que você quer uma série convergente, você vai ter que truncar essa série em algum momento. E essa condição de truncar a série implica nesse resultado, onde n são números inteiros positivos, 1, 2 e assim por diante. Em outras palavras, as soluções devem ser potências, né, do argumento cosseno de θ. Quando ml igual a zero, a gente vai ter os chamados polinômios de Legendre. Esses polinômios são dados pela seguinte expressão: PL de x igual 1 sobre 2 elevado a L vezes L fatorial, a Lésima derivada com relação a x, lembrando que x é cosseno de θ, x quadrado menos 1 elevado a L. Essa expressão tem um nome na literatura, é chamada fórmula de Rodrigues. Xará. Mas o que nos interessa é a solução completa, né? Que é o θ. Vamos escrever aqui em termos de θ. Constante vezes os polinômios associados de Legendre. Bem, quem são os polinômios associados de Legendre? PL e M. Lembrando que M não é um expoente, sim um índice. 1 menos x quadrado elevado a m sobre 2 vezes dm de xm pl de x. Aqui, essa relação vale para m maior ou igual a zero. O m negativo, a gente vai ver que a gente pode obter de uma relação entre os PLM, né, e PLM negativo. Uma vez que eu tenho os polinômios de Legendre dados pela fórmula de Rodrigues acima, essa daqui, aí eu posso obter os polinômios associados de Legendre. São esses aqui. Então, a menos de uma constante de normalização, a gente tem a função θ de θ dada em termos das funções associadas de Legendre, que são obtidas a partir dos polinômios de Legendre dados por essa relação. Bem, vamos olhar bem para essas duas expressões, tá? Os polinômios de Legendre e a função associada de Legendre, que é o PLM. O cosseno de θ tem a ver com o ângulo que é o ângulo polar. O ângulo polar ele varia de 0 a π. Então isso implica que a coordenada x, que é o cosseno de θ, varia entre 1 e menos 1. Então esse é o domínio dessas funções associadas de Legendre, assim como dos polinômios de Legendre. O polinômio de Legendre, esse daqui, ele é na verdade um polinômio de grau L. Por quê? Porque aqui eu tenho x quadrado elevado a L é x elevado a 2L. Quando eu derivo L vezes uma função que é x elevado a 2L com relação a x, eu vou
vai restar uma função dependente de x elevado a L, portanto, um polinômio de ordem L. Substituindo esse polinômio de ordem L aqui, eu vou derivá-lo com relação a m, módulo de m, um número inteiro positivo. E, portanto, eu posso atuar com tantas derivadas forem necessárias, desde que o módulo de m não seja maior do que L. Porque, de outra forma, eu vou ter zero. Então, isso acaba limitando, né, o alcance desse número inteiro m. Em outras palavras, se o módulo de m for maior do que L, isso implica PLM de x igual a zero. Para L igual a zero, por exemplo, eu vou ter m igual a zero. Para L igual a 1, eu posso ter o m igual a mais ou menos 1 e 0. Para L igual a 2, o m pode ser mais ou menos 2, mais ou menos 1 e 0. E assim por diante. Ou seja, o m está limitado a menos L e a mais L, que é uma das coisas que eu queria mostrar. Lembrando que esse m é aquele ml que a gente usou lá na equação para o ângulo φ. Eu só deixei de usar o subíndice L aqui para não ficar carregado, mas esse é, na verdade, o nosso ml da nossa equação em φ. Algumas das propriedades dos polinômios de Legendre, só para constar aqui nessa aula, uma delas é a paridade. Ou seja, se eu troco o sinal das coordenadas x para menos x, ou o cosseno θ para menos cosseno θ, eu tenho a seguinte propriedade. O polinômio PL de menos x, ou de menos cosseno θ, é menos 1 elevado a L, PL de x. Então, conhecendo PL de x, para cada valor de L, eu vou ter ou a função, o polinômio de Legendre é par ou é ímpar, de acordo com essa expressão. Outra propriedade importante é da ortogonalidade, principalmente porque a gente está lidando com funções de onda. A gente quer descrever sistemas físicos com isso. Então, em termos de x, PLx, PL' x dx igual a 2 sobre 2L mais 1 delta L', LL'. Isso aqui é o delta de Kronecker. Se eu escrever isso em função do ângulo θ, tem a mesma propriedade, só que expressa em termos dos cossenos de θ, L', cosseno de θ, seno θ de θ igual 2 sobre 2L mais 1 delta L'. Esse seno de θ que aparece, porque vocês têm que lembrar que, por exemplo, a densidade de probabilidade para uma função de onda no espaço tridimensional, ela não vai ser integrada apenas numa coordenada, como era o caso antes em uma dimensão. A gente integrava apenas em x, então tinha apenas dx. Aqui nós temos 3 dimensões. E o elemento de volume em coordenadas esféricas, se vocês não se lembram, envolve o fator seno θ de θ de φ para a parte angular. Então, como eu estou integrando em θ, quem aparece aqui é o seno θ de θ. Não pode esquecer disso. É muito comum que os estudantes, na hora de usarem a condição de ortogonalidade, esqueçam desse seno θ e acabam cometendo erros.
nos cálculos. Então, prestem bem atenção. Bom, quanto às propriedades da função associada de Legendre, que é a solução θ que a gente busca, a menos de uma constante de normalização, a gente pode primeiramente escrever o seguinte, usando a definição que a gente colocou lá em cima, da função associada e o polinômio de Legendre, a gente chega a essa expressão para a função associada. 1 sobre 2 elevado a L fatorial, 1 menos x quadrado elevado a m sobre 2, onde m aqui é positivo, derivada L mais m com relação a x, L mais m de x quadrado menos 1 elevado a L. Para m positivo. Pode-se mostrar também essa outra propriedade das funções associadas de Legendre, que relacionam PLM com PL de menos m. Menos 1 elevado a menos m, L mais m fatorial sobre L menos m fatorial, PL menos m de x. Em outras palavras, se eu tenho m igual a 1, eu associo PL de 1 com PL de menos 1. E assim por diante. A outra propriedade importante é a de ortogonalidade. E ela se resume na seguinte expressão. Integral de menos 1 até mais 1, PLM de x, PL' m de x dx igual a 2 sobre 2L mais 1, L mais m fatorial, L menos m fatorial, delta L, L'. Então, só para fazer uma brincadeira, um pequeno exemplo, vamos calcular P2, 1 de x. Pela expressão acima, tem 1, 2 elevado a 2 vezes 2 fatorial, 1 menos x quadrado. Se o m é igual a menos 1, isso é menos meio. Isso aqui é um módulo, então é mais meio. Derivada L igual a 2 mais 1, 3 dx L mais 1, 3 de x elevado a 2 menos 1 elevado a 2. Então, temos que calcular a derivada terceira dessa expressão. Vamos calcular a derivada primeira. D dx. X quadrado menos 1 ao quadrado é a mesma coisa. D dx. X à quarta mais 1 menos 2x quadrado. Então, a derivada primeira. Veja, se eu derivar 3 vezes essa expressão, o único fator que vai importar é esse daqui. Que a derivada primeira de uma constante já é zero. E quando eu tomar aqui a derivada terceira desse termo, isso aqui também vai dar zero. Então, eu só vou me preocupar com x à quarta. Tá? Então, a derivada de x, isso daqui vai ser 4x ao cubo mais papapá. A derivada segunda, x à quarta mais 1 menos 2x quadrado, vai ser 3 vezes 4x ao quadrado. E a mesma coisa, a derivada terceira, isso daqui
vai ser igual a 2 vezes 3 vezes 4 vezes x. Então tá aí, a derivada terceira, né? Aqui tem mais alguma coisa, mas aqui já não tem mais nada, é zero. Então a derivada terceira me dá 4 fatorial, que é igual a 24 vezes x. Substituindo na função associada de Legendre P21 e x, eu vou ter 1, 2 ao quadrado, 4 vezes 2 fatorial, 8, 1 menos x quadrado elevado a meio, vezes a derivada terceira, que é 24, vezes x. Portanto, 4 dividido por 8 dá 3, 1 menos x quadrado elevado a meio, vezes x. Escrevendo em termos de cosseno de θ, eu tenho 3, 1 menos x quadrado. X quadrado é cosseno ao quadrado. 1 menos cosseno ao quadrado dá seno ao quadrado de θ elevado a meio. E o x é o cosseno de θ. Portanto, P21 cosseno de θ igual 3 seno θ cosseno θ. Tá, agora, tendo P21, eu posso obter o P2 menos 1. Como é que eu obtenho o P2 menos 1? Para isso, eu uso a relação que eu apresentei lá em cima entre o PLM e o PL menos M. Então, se eu colocar M igual a 1 aqui, eu vou ter P2, 1, x igual a menos 1 elevado a menos 1, L, que é igual a 2, mais 1 fatorial sobre 2 menos 1 fatorial P2 menos 1 de x. Ou seja, P21 igual a menos 1 elevado a menos 1 é menos 1. 2 mais 1, 3 fatorial, que é 6. 2 menos 1, 1 fatorial, que é 1, vezes P2 menos 1 de x. Portanto, P2 menos 1 de x é igual a menos 1 sexto P2, 1 de x. Portanto, igual a menos 1 sobre 2 seno de θ cosseno de θ. Aqui a gente tem algumas das expressões para os polinômios de Legendre. Então, P0 de x ou P0 de cosseno θ igual a 1, P1 de x é igual a x, ou seja, igual a cosseno θ, e assim por diante. P2, 3, 4. Veja que são polinômios cuja ordem é dada pelo índice L. Está aqui. E o esboço dessas funções, que são os polinômios de Legendre, para o P0 uma constante igual a 1, P1 é linear em x, passa pela origem, corta uma vez o eixo coordenado, P2 é uma parábola, P3 corta 3 vezes, então P3 é esse vermelho, corta 3 vezes o eixo x, P4, 1, 2, 3, 4 vezes, e finalmente o P5, essa linha marrom, corta 5 vezes o eixo x, e por aí vai. Essa é a cara desses polinômios de Legendre. Bem, se você usa muito os polinômios de Legendre, você acaba decorando os primeiros deles, né? Mas dificilmente alguém vai ter isso na memória.
é inútil carregar isso na memória. Então você pode ou olhar as tabelas ou usar aquela fórmula de recorrência que eu apresentei agora há pouco para achar os polinômios de Legendre e então a função associada de Legendre, que vai ser a nossa solução para a equação angular. Bem, finalmente, a parte angular ela pode ser escrita da seguinte forma. Nada mais é que o produto das nossas funções θ de θ, φ de φ. Essa função tem um nome específico na literatura que são chamados harmônicos esféricos. Em outras palavras, os harmônicos esféricos, YLM, θφ, vão ser as soluções da nossa equação angular de Schrödinger, que é uma constante elevado a m L φ vezes as funções PLM cosseno de θ, que são as funções associadas de Legendre, como a gente listou acima. Lembrando que L é inteiro positivo, a partir de zero, e o M está limitado aos valores de menos L mais L. A função de onda angular, ou os harmônicos esféricos, θ e φ, apropriadamente normalizados, se escrevem da seguinte maneira. Raiz 2L mais 1, L menos M fatorial, dividido 4π, L mais M fatorial e elevado a I, ml φ, PLM cosseno de θ. Então está aqui a solução da nossa equação de Schrödinger angular, normalizada. Algumas propriedades que vão ser importantes para vocês quando forem lidar com os harmônicos esféricos são essas aqui. O YL menos M pode ser obtido do YL M a partir da seguinte operação. Menos 1 elevado a M, YL M, θ, φ, complexo conjugado. Outra propriedade importante é a normalização dos harmônicos esféricos. Seno θ de θ, 0,2π de φ, YL M, θ φ, estrela, YL' M', θ φ, igual delta L, L', delta M, M'. Bom, essa parte da função de onda é de se esperar, né, que tivesse normalizado a 1, quando os L são idênticos e os M são idênticos, devido ao fato dessas funções serem ortonormais. Mas mais do que isso, do ponto de vista da mecânica quântica, é a interpretação da função de onda angular, você esperaria que, integrando no espaço todo, nos ângulos, né, θ e φ, varrendo todo o espaço, você teria a probabilidade de 100% de encontrar a partícula em alguma direção no espaço. É isso que está dizendo essa solução, essa normalização.
E, finalmente, a terceira propriedade é a propriedade de paridade, YLM. Se você fizer a reflexão nos eixos coordenados, você vai de um ângulo θ para um ângulo π menos θ e de um ângulo φ para um ângulo φ mais π. Esse é o resultado de fazer reflexão nos eixos, por exemplo, x indo para menos x, y para menos y e z para menos z. O resultado disso na sua função de onda angular é menos 1 elevado a L, YL, M, θ, φ. Essa é a propriedade de paridade da sua função de onda angular ou dos harmônicos esféricos. Bem, existem várias representações para os harmônicos esféricos. Aqui tem uma delas. Tá? A distância radial te dá o módulo do harmônico esférico. E a cor para valores de m diferente de 1 indica simplesmente o fator na exponencial e elevado a i mφ. Então, se eu tenho m igual a 1, φ vai de 0 a 2π, a cor varia continuamente, como está nesse caso. Começa aqui no valor azul, vai variando até completar todas as cores, e em φ igual a 2π chega ao azul novamente. Se m igual a 2, por exemplo, que é o caso dessa rosquinha aqui, você vê que você sai do azul, quando completa um ângulo φ igual a π, como o valor de m é igual a 2, você na verdade chegou a 2π. Então você volta para o azul e recomeça de novo até chegar no azul. Por isso aparece duas vezes. Cada uma das faixas se repete duas vezes, porque o m é igual a 2. Para m igual a 3, você vê a repetição 3 vezes. Para m igual a 4, repetição 4 vezes. Então, basicamente, isso é para os m's diferentes de zero. Para m igual a zero, que seria toda essa diagonal que está aqui, o que significa isso? Bom, para m igual a zero, não tem o fator φ, então existe uma simetria em relação ao ângulo φ, o ângulo azimutal que está no plano XY. Esse primeiro caso que aparece aqui é L igual a zero, então só tem o m igual a zero e o L igual a zero. M igual a zero é uma constante, portanto é uma esfera, né? Significando o quê? Que seu harmônico esférico ele tem o mesmo valor para qualquer ângulo que você olhe. Tá? E o raio, então, é uma constante, e por isso você tem uma casca esférica, na verdade. Tem que lembrar que aqui eu ainda não estou considerando a parte radial da função de onda, portanto eu estou falando só dos harmônicos esféricos, mas a função de onda completa ela vai depender também da parte radial, ou seja, eu tenho que multiplicar a solução da equação radial, que a gente ainda não calculou, e multiplicar pelos harmônicos esféricos, normalizando, né, em todo o espaço. Aí a gente vai ter a função de onda completa para qualquer problema de potencial central. Em particular, no nosso caso, o átomo de hidrogênio. O harmônico esférico, para L igual a 1, você tem duas possibilidades. Você tem o m igual a 0 e o m igual a 1. Eu não estou fazendo o m menos 1 porque ele é idêntico ao m igual a 1, exceto pela φ vai para menos φ. E o mesmo vai valer para todos os outros casos, para L igual a 2, 3, 4 e assim por diante. Eu vou representar somente os valores de m positivo. Observe outra coisa. Aqui essas cores, né? Azul, sei lá, verde água, não sei que cor é essa, e vermelho. Isso significa apenas que a função ela é positiva nessa região e negativa nessa região. Da mesma forma aqui, positiva, negativa, positiva, negativa. Tá? E da mesma forma ela vai variando aqui de valores positivos para valores negativos. Essa representação de cores é a mesma em todas as figuras.
Aqui, L igual a 2, eu tenho então 3 possibilidades, que é o M igual a 0, M igual a 1, M igual a 2. L igual a 3 e L igual a 4. Tá? Com os respectivos valores de M. M igual a 0, M igual a 1, M igual a 2, M igual a 3. Então, da direita para a esquerda, o M vai aumentando. Então, vamos escrever aqui. Aqui eu tenho M igual a 0. Aqui eu tenho M igual a 0, M igual a 1. Aqui M igual a 0, M igual a 1, M igual a 2. E assim por diante. M igual a 1, M igual a 2, M igual a 3. Finalmente, para o L igual a 4. Então, o que vocês observam é que nas diagonais o valor de M é o mesmo para cada um dos harmônicos. Né? A L igual a 0, L igual a 1, 2, 3, assim por diante. E é isso que significa essa representação. Então, lembrando, os harmônicos esféricos são funções complexas. Então, não tem um jeito único de você representar. Aqui está uma dessas representações. Para você obter os conhecidos orbitais, o tipo de representação que se usa é outra, uma representação real. Bem, as representações reais dos harmônicos esféricos aqui são representadas por essas outras figuras que lembram mais o que vocês conhecem como orbitais. Então, para o L igual a 0, essa primeira figura, você só tem o M igual a 0, de novo uma esfera, não tem nada de novo. Para o L igual a 1, a diferença que ocorre é o seguinte, essa figura aqui no centro continua sendo o M igual a 0, ele já é real, não tem a parte exponencial, mas essas outras duas figuras, elas não são simplesmente o Y L igual a 1, M igual a 1, ou Y L igual a 1, M igual a menos 1, mas uma combinação linear dessas duas quantidades, para que você tenha, então, uma função que vai ser real. Essas combinações lineares são tais que você elimina a exponencial complexa. Você vai ter uma combinação do tipo e elevado a i, φ, menos e elevado a menos i φ, isso te dá um seno de φ. Ou a outra combinação linear possível, que é a soma dessas duas exponenciais, que vai te dar o cosseno do ângulo φ. E aí você pode identificar, como é feito em química, por exemplo, aqueles orbitais. Esse aqui é o orbital S, esse aqui é o orbital P, com Px, Py, Pz e assim por diante. Orbital D para L igual a 2. Orbital F, né? O L igual a 3. Bem, só para vocês terem uma ideia, se eu fizer a seguinte combinação linear, 1 sobre raiz de 2, y L igual a 1, m igual a 1, menos y1 menos 1, lembrando que y1, 1 raiz 3 sobre 8π seno de θ elevado a φ. Então, o y1 menos 1 vai ser menos 1, que é menos 1 elevado a m, vezes o y11 estrela, ou seja, como a única parte que depende, que é complexa nessa função é o e elevado a φ, eu vou ter um e elevado a menos φ vezes esse próprio fator. Esse sinal menos com esse sinal menos vai dar um sinal positivo. A parte comum, né, vai ser evidenciada, ou seja, a gente vai ter essa função da seguinte forma. 1 sobre raiz de 2 vai dar raiz de 3 sobre 16π seno θ. Eu fico com e elevado a φ mais e elevado
aí φ. Isso é o cosseno de φ vezes 2. Né? E, portanto, essa função toda, se 2 entra na raiz, vai dar um fator 4. Então, essa função toda que está aqui, ela vai ser a seguinte. Raiz de 3 sobre 4π seno θ vezes cosseno de φ. E é essa função justamente que está representada aqui, que a gente conhece na literatura como P de x, e deixa eu mostrar por que é isso. Bom, se eu desenhar aqui os eixos coordenados y, x passando por aqui, e o z, obviamente, ortogonal a esses dois. Então, o que vocês observam é o seguinte. Essa bolinha azul é a região em que essa função varia, né, com o ângulo φ. Φ, por exemplo, de π passando pelo zero até π sobre 2, ela é toda positiva, porque nessa região o cosseno é positivo e o seno do ângulo entre 0, seu eixo z, né, entre 0 e π é sempre positivo. Então toda essa função é positiva, essa bolinha azul. Já nessa região do lado direito aqui desse eixo y, essa bolinha amarela representa essa função quando ela é negativa, justamente entre θ de π sobre 2 até π. Para quem lembra um pouquinho de química, questão de atomística, vocês vão lembrar dos orbitais do átomo de hidrogênio, por exemplo, e esse estaria representando o orbital px. Esse outro aqui representaria o pz e esse daqui o py. Eu vou falar na próxima aula sobre a questão do momento angular e qual é a relação do momento angular no átomo de hidrogênio com essas funções que são os harmônicos esféricos. Então, na próxima aula, momento angular em mecânica quântica.